Bom dia, garotada do nono ano, Escola Mestre Jesus, aqui é o professor Newton. Queridos, essa vai ser a nossa última aula dos assuntos do módulo 3, certo? Vamos finalizar hoje, lembrando que nós estamos no capítulo 12, Descolonização da África e da Ásia. E depois dessa aula, hoje sexta-feira, eu vou enviar para vocês essa aula e a nossa aula de revisão logo após ela, certo? Então assim a gente fica totalmente em dia com o nosso conteúdo, nada atrasado, e aí depois da terceira avaliação a gente já entra com o assunto para a quarta e última avaliação nossa, certo? Então vamos lá, gente. Hoje a gente fala sobre a descolonização da África. Na última aula falamos sobre a descolonização aí na Ásia, né? Falamos, por exemplo, sobre a China, falamos também sobre a guerra civil que aconteceu no Vietnã, todo o processo para a independência do Vietnã. Nessa aula vamos falar sobre África. Gente, a forma de descolonização aí do continente, de alguns países do continente africano, ela vai acontecer de forma diferente do que aconteceu na Ásia, né? Vão enfrentar mais dificuldades. Isso porque esses países africanos eles tinham que lidar aí com a questão, um outro problema, né? É que na hora aí de se criar as colônias, gente, as potências europeias saíram dividindo de forma aleatória e acabaram colocando grupos de etnias rivais, grupos de etnias inimigas para viver em um mesmo território, enquanto grupos que eram aliados passaram a viver em territórios diferentes. Então eles não tiveram discernimento, muito menos o cuidado na hora de fazer essa partilha da África. Isso significa dizer que quando esses países se tornarem independentes, vai ter uma dificuldade muito grande para criar uma ideia de unidade, de identidade nacional, certo? Lembrando que eram pessoas com diversos, pertenciam a diversos grupos étnicos, falavam línguas diferentes, eram inimigos muitas vezes, então esse vai ser um dos principais fatores que vai prejudicar essa emancipação política desses países africanos, certo? Alguns desses países, gente, eles vão conseguir a sua independência por meio de acordos aí com as ex-potências, né, com o que seria a sua metrópole. Essas metrópoles elas tinham interesse de manter relações econômicas aí com esses países africanos, por isso vão preferir fazer um acordo, liberar aí, digamos, a independência, em troca eles continuariam tendo um relacionamento de troca comercial, certo? E isso começa a ser feito a partir de 1960, por isso que eu botei para vocês, né, que a gente considera o ano de 1960 o ano africano, porque é a partir aí do início da década de 60 que a maioria dos países africanos vão conseguir sua independência. Os que conseguiram através de acordo, através de tratados, por exemplo, Camarões, Costa do Marfim, Senegal, Mali, Madagascar, Somália, Nigéria, Tunísia, Quênia, são alguns exemplos aí de países que vão conseguir sua independência de uma forma, digamos, um pouco mais pacífica, certo? Agora, gente, nós tivemos outros exemplos aí, né, de países em que não conseguiram a independência através de um acordo. Eles tiveram no caso, que fazer revoltas, tiveram que entrar em conflito, certo? Os países aí, né, que não conseguiram através da diplomacia a sua liberdade, percebiam aí, né, eles se influenciavam pelo que estava acontecendo lá na Ásia, lá no Vietnã, né, a independência da Índia. Então esses relatos, esses acontecimentos acabavam vindo para os africanos como uma influência. Olha, a gente pode lutar pela nossa liberdade, a gente pode lutar pela nossa independência. Então, a partir daí, nós temos os africanos começando a se organizar para defender os seus próprios interesses, tá? O objetivo aí, no caso, era promover a independência, a união dos povos africanos. Para isso, eles vão criar a Organização da Unidade Africana, OUA. Quando chega em 1958, eles já vão realizar a Conferência dos Povos Africanos.
Essa conferência aí, gente, ela vai firmar uma aliança entre os principais povos africanos para lutar pela independência, pela liberdade e contra o imperialismo europeu. Tá? Então agora nós vamos ver alguns casos em que a independência não foi atingida de forma pacífica. Alguns casos em que foi necessário a utilização de violência, a entrada em conflitos armados. Primeiro que nós vamos ver, deixa eu botar aqui para passar. Primeiro que nós vamos ver, vamos falar sobre a Argélia. Gente, a Argélia aí, né? Na Argélia a guerra não foi evitada. A população da Argélia, ela começa a se mobilizar contra o domínio da França. A França, que era aí a metrópole da Argélia, eu botei ali no mapa para vocês. Aí de laranja está a França e de verde a Argélia, tá? Então a população da Argélia vai começar a se mobilizar para tentar lutar aí contra o domínio dos franceses. Isso eles fazem desde lá a década de 40, né? O que a gente chama de movimento de contestação. Eles contestavam a autoridade francesa no seu território. E esse movimento de contestação ele aumenta depois da Segunda Guerra Mundial, como a gente já viu lá na Ásia, né, as potências enfraquecidas depois da Segunda Guerra Mundial, e aí as colônias percebem uma oportunidade de conseguir lutar pela sua independência, tá? E aí a gente tem o período aí da Guerra Fria, né, e é nesse período em que nós temos o início da guerra entre franceses e a galera da Argélia. Gente, esse conflito vai ser tão violento que nós vamos ter aí 1/6 da população argeliana aí sendo morta. Isso é muito, tá, gente? Os franceses contavam aí com cerca aí de 500 mil soldados, enquanto os argelianos contavam com a mobilização da população para lutar pela sua independência. E aí, nesse momento de guerra, de conflito, muitos argelianos morrendo. Na França, dentro da França, o país que dominava, que colonizava a Argélia, começa a surgir movimentos que queriam o fim do conflito e que queriam a liberdade política da Argélia. Ou seja, a própria população francesa não via mais sentido na guerra e queria aí a libertação, a liberação aí da Argélia, tá? Então, em 1961, a gente tem o início das negociações de paz. E em 5 de julho de 62, né, vai ser feito um acordo e a partir desse acordo vai ser estabelecido aí o cessar-fogo, é o fim da guerra e a Argélia vai ser reconhecida como um país independente. Mas esse acordo só veio depois de um violento conflito, certo? Próximo país, Angola e Moçambique. Tá aí para vocês, né, a localização aí desses dois países no mapa aí de amarelo, tá? Essas duas colônias, gente, pertenciam, Angola e Moçambique, pertenciam a Portugal. Portugal, a partir aí da década de 30, basicamente 1932, ela vai passar por um processo ditatorial. Antônio Salazar consegue assumir o governo e ele vai implantar em Portugal uma ditadura. Durante esse período de ditadura, ele vai usar vários recursos para manter Angola e Moçambique sob o controle de Portugal, certo? Só que é o seguinte, quando chega na década de 70, a gente vai ter o restabelecimento da democracia em Portugal. E esse restabelecimento da democracia vai favorecer aí o processo de liberdade política das colônias portuguesas da África, no caso aí Angola e Moçambique, mas também outras como o caso de Cabo Verde. Tá? Eles aproveitam esse momento que Portugal está passando aí por essa instabilidade política, sai ditadura, volta a democracia e eles começam a pressionar para conseguir a sua independência, tá? Portugal vai, digamos assim, demonstrar aí que queria, né, conceder essa independência para Angola de uma forma pacífica. Estava tudo se encaminhando para que Angola conseguisse se tornar independente. Porém, gente, essa liberdade política, ela se concretiza de uma forma diferente, porque antes
de Portugal considerar aí o acordo feito e realmente Angola está livre, a gente começa a ter uma disputa interna pelo poder em Angola. Ou seja, antes de Angola se tornar independente, os grupos de Angola já se dividiram em basicamente 3 etnias com pensamentos diferentes, inclusive pensamentos econômicos, e essas 3 etnias vão acabar fazendo uma guerra. Então, Angola, na verdade, teve a oportunidade de ficar independente sem ser através de um conflito. Porém, por conta das etnias de Angola, nós vamos ter uma guerra acontecendo. Então, eu vou falar as 3 principais correntes aí étnicas que se formaram no período. Uma era o Movimento Popular pela Libertação de Angola, chamado MPLA. Era um movimento que tinha ideologia ligada ao socialismo. A outra era a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, que era ligada às ideias pró-capitalistas, e a União Nacional pela Independência Total de Angola, que também tinha, que era a UNITA, que também tinha concepções capitalistas. Então, esse conflito ideológico, gente, vão marcar esse processo de independência aí de Angola. Então, às vésperas dela se tornar independente, a gente tem a MPLA vai tomar Luanda, que é a capital do país. Como resposta, né, a FNLA vai ocupar a região norte e a UNITA vai ocupar a região sul. Ou seja, Angola se direcionava para uma fragmentação territorial, uma divisão do território. E isso vai gerar uma guerra civil, gente. Uma guerra civil, e o cessar-fogo aí só vai ocorrer em 2002. Então, olha a quantidade de tempo aí que vai se passar esse conflito interno em Angola até o cessar-fogo, né? Então poderiam ter ficado independentes de uma forma mais diplomática, mas não foi o que aconteceu por conta aí das divergências ideológicas, divergências étnicas do seu próprio povo, tá? Já no caso de Moçambique, a gente vai ter diversos grupos que vão se unir. Moçambique acontece meio que o contrário. Esses grupos vão se unir e vão se fundir a um grupo político chamado Frente de Libertação de Moçambique, que esse grupo aí tinha como um dos líderes o Samora Machel, tá? E aí depois de alguns conflitos que ocorreram, tal, depois de um período de negociação, a independência foi concretizada em julho de 1975. Samora Machel inicia então umas mudanças consideradas aí marxistas, né? Ele promove aí a nacionalização de empresas, nacionalização de plantações, aí ele vai perseguir as igrejas, perseguir as religiões tradicionais e tudo mais, e isso vai acabar fazendo com que ele se torne impopular. E aí essa impopularidade dele vai gerar uma guerra civil que vai durar mais 15 anos. Próximo, Congo. O Congo, gente, era uma colônia da Bélgica, né? A Bélgica aí foi uma das últimas a entrar nesse processo de imperialismo, de colonização, e ele vai acabar pegando uma região central da África que era chamado de Congo. E durante anos, durante esses anos aí em que o Congo foi uma colônia da Bélgica, houve uma intensa exploração. A Bélgica explorou muito as riquezas minerais, as riquezas naturais do Congo, tá? E para explorar essas riquezas, eles se utilizavam da mão de obra nativa escravizada, ou seja, eles transformavam os próprios nativos em escravos para explorar a riqueza do país deles. Deu para entender? Não muito justo, mas era isso que eles faziam. Quando a gente chega na década de 50, a gente tem aí as nações africanas, né, se organizando, o nacionalismo acaba se inflando assim no Congo por meio de movimentos que tinham a ideia de conseguir a sua independência política. Entre os líderes que aparecem, um deles é esse rapazinho que está aí na foto para vocês, o Patrice Lumumba. Tá? Ele foi um dos grandes líderes do movimento de independência do Congo, certo?
ele vai conseguir dar um golpe de Estado e vai tomar o poder no Congo e vai colocar o nome de República Democrática do Congo. Em seguida, ele vai tomar algumas medidas que não vão ser muito bem vistas, né? Como, por exemplo, aí ele vai ter a ideia de controlar a exploração das riquezas minerais e assegurar o desenvolvimento econômico. Então, ele vai tentar controlar a exploração das riquezas. E esse controle que ele queria ter sobre a exploração das riquezas vai acabar ameaçando o interesse das empresas de outros países que estavam no Congo, como, por exemplo, as empresas da própria Bélgica. E aí essas empresas elas vão incentivar uma revolta contra Lumumba, tá? Então Lumumba, que foi um dos grandes líderes aí desse processo, que consegue dar um golpe de Estado e tomar um poder, agora vai começar a ser perseguido. Ele vai ser afastado do governo, né, pelo então presidente, e quando chega em 61 ele vai ser sequestrado e assassinado. Essa guerra do Congo aí vai durar até 65, quando acontece um outro golpe de Estado, que dessa vez quem vai tomar o poder é o Joseph Mobutu. Tá? O Mobutu ele já vai estabelecer uma ditadura, ele vai ter um forte apoio militar dos Estados Unidos, vai ser um dos maiores aí ditadores, né, do Congo. Inclusive vai até mudar o nome do Congo, o país passou nesse período a se chamar Zaire. Depois a gente tem um novo golpe militar novamente, e dessa vez quem assume é o Joseph Kabila, e ele já vai retomar o nome República Democrática do Congo. Tá? Então o país vive uma tensão contínua até hoje, que é provocada por essas etnias rivais, por esse conflito político, por esses grupos que querem deter o poder político na região. África do Sul. Vamos mudar aqui. A África do Sul é o último que nós temos para ver hoje. Gente, a África do Sul foi dominada parte pelos holandeses e outra parte pelos ingleses, tá? E a partir de 1911 a gente tem a minoria branca que vivia na África do Sul, mas era a elite política, né? A elite econômica, e eles vão elaborar algumas leis que vão resultar no que a gente chama de apartheid, que nada mais é do que a divisão, a separação entre brancos e negros, é a segregação, tá? Quando chega em 48, o apartheid vai se tornar uma política oficial, né? Vai ser oficializado, vão se tornar leis reais, e aí nós começamos a ter ambientes para brancos, ambientes considerados para negros. Eu coloquei aí algumas fotos para vocês aí, né? No caso aí a maioria da população que era negra ficava proibida, por exemplo, de adquirir terras, era obrigada a morar em áreas específicas, distantes da área onde viviam os brancos, não podiam manter relações interraciais, ou seja, pessoas brancas não podiam casar com pessoas negras. Escolas, hospitais também tinham alas separadas, tanto para brancos quanto para negros. E aqui na imagem eu botei para vocês, ó, aqui na praia, ó, white area, área para brancos, bancos destinados a pessoas brancas e pessoas negras. Vinha escrito no banco, tá? Se ele era para brancos ou se ele era para negros. Inclusive tem uma outra foto que não deu para colocar aqui, que é de uma babá que está cuidando de uma criança branca. A criança branca está sentada no banco e ela senta por trás, porque não podia sentar nesse banco. Aqui a diferença até no bebedouro, né? Existiam banheiros também para brancos, banheiros para negros e tudo mais. Ou seja, a África do Sul representa toda essa segregação, esse racismo, essa ideia de superioridade branca. E isso vai fomentar uma resistência, né? Essa resistência, primeiramente, tentava conseguir melhorias através da luta política, não pela luta armada, né? Então através de representação no Congresso. Então nós tínhamos aí o Congresso Nacional Africano, que era um partido político, que a sigla era CNA. Tá? Foi um partido criado ainda em 1912, quando começou aquela onda lá, um ano antes começou a onda de criar essas leis aí que promoviam a segregação. Tá? A CNA defendia o direito dos nativos africanos do Sul, né? Ou seja, da população nativa, da população mais antiga. O governo, entretanto,
se tornava cada vez mais intolerante, não apoiava, continuava com a ideia do apartheid, né? E aí a CNA vai começar a promover greves, promover atos de desobediência civil. O que eram os atos de desobediência civil? Era, se tinha uma área que era para brancos, quem ia desobedecer ia nessa área. Se tinha um bebedouro que era só para brancos, os negros iam tomar água lá. Se tinha um banco que era só para brancos, eles iam e sentavam lá. Isso seria a desobediência civil, desrespeitar essas leis do apartheid. Entre o grupo da CNA, gente, esse grupo que lutava aí pelos direitos dos nativos africanos do sul, vai ocorrer uma divergência ideológica. Alguns queriam uma luta armada, outros queriam continuar só com uma luta política. Isso vai fazer com que ocorra uma fragmentação. E aí da CNA surge um novo partido chamado Congresso Pan-Africanista, a sigla PAC, tá? Segundo a ideologia da PAC, eles defendiam aí a África do Sul apenas para os africanos, ou seja, eles não queriam só a independência, mas eles queriam também que os europeus, os brancos que não fossem nativos da África do Sul, fossem embora, né? Enquanto a CNA ainda buscava uma conciliação entre brancos e negros. Então a CNA ela quer uma conciliação, ela quer o fim do apartheid, mas não tem problema, dá para viver brancos e negros na África do Sul. Já o PAC quer, além do fim do apartheid, obviamente, da independência, mas eles querem também que a população branca que não é nativa seja expulsa, né? Eles querem África para os africanos. Na década de 60, a PAC vai anunciar um protesto, tá, em massa contra o governo. A polícia, na hora de reagir, vai abrir fogo contra a multidão e nós vamos ter 69 pessoas mortas e mais de 186 feridos. Esse massacre aí vai provocar já uma onda de revolta descontrolada, tá? Após esse massacre, nesse contexto aí de desobediência, de aumento das tensões, é que aparece a figura do Nelson Mandela, que é esse camarada que está aí, que inclusive tem uma série e tem um filme que conta a história dele, né? Nelson Mandela aí comandou durante muito tempo essa luta contra o apartheid e se transformou num grande símbolo contra o apartheid, né? Nelson Mandela ele vai, por exemplo, organizar aí uma greve, só que a greve não vai trazer aí, a ideia da greve era pressionar o governo para voltar atrás nessas leis segregacionistas. Ele não consegue grandes resultados e ele pensa que talvez a luta democrática não seja a solução, talvez fosse preciso recorrer à violência, né? E aí Mandela vai tentar cometer alguns atos. Ele viajou por muitas partes da África do Sul promovendo a ideologia dele, mas ele vai ser preso em 64, né? Vai ser preso e condenado à prisão perpétua. Ainda na prisão ele continuou sendo um símbolo de luta contra o apartheid e a segregação racial na África do Sul. Gente, a África do Sul vai se tornar independente, tá? Depois de muito tempo, até porque ela se tornou meio que um país isolado. Por que um país isolado? Porque muitas organizações internacionais começaram a criticar essa segregação, começaram a criticar o apartheid. Instituições como, por exemplo, a ONU, né? E aí, em 1980, o governo vai se organizar e vai pôr fim ao apartheid diante aí dessa pressão popular. Em 1990, o Mandela vai ser solto e em 94 ele vai ser eleito presidente da África do Sul. E aí a gente tem oficialmente o fim do apartheid. Então dá para vocês perceberem, né, gente, pelas datas, 1994, quando a gente falou do Congo, a gente falou que a guerra terminou lá, já no ano 2000 e tudo mais. Então você percebe que isso é uma história muito próxima da gente, o que a gente chama de história do tempo presente, tá? Queridos, para a gente finalizar, toda essa colonização do território africano vai gerar problemas, consequências até hoje. Até hoje você tem lugares na África que passam por um processo de guerra civil, de conflitos étnicos, por esse fato de ter colocado pessoas de grupos distintos, de grupos rivais, para viver em uma mesma localidade.
Outro problema é que, como durante muito tempo esses lugares foram colônias, esses países foram colônias, não se desenvolveu neles uma industrialização ou uma economia forte que não fosse a extração mineral e a atividade agropecuária. Então, depois da independência, eles precisavam aí caminhar com suas próprias pernas e não tinham de onde tirar incentivo financeiro para fazer isso. Por isso que alguns países africanos são países considerados hoje subdesenvolvidos, né? Países considerados pobres. Mas é importante lembrar, tá, gente, que não é todos os países africanos que são pobres. A África não é a imagem da pobreza como muitos acreditam, tá? A África tem muitos recursos minerais. Porém, esse processo de colonização acabou fadando ela a um atraso no desenvolvimento econômico. Certo? O que nós tínhamos para conversar hoje era isso. Tem exercício da página 76. Na verdade, 75 e 76. Fiquem com Deus e até a próxima aula.